Fala pessoal, boa noite, dia 18 de novembro de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta quarta-feira. Mas lembrando a você, se você já acompanha esse canal, se você acha esse trabalho interessante, não esqueça, dê o seu like, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Não vou me inscrever não quero. Inscreva-se no canal e dê o seu like. Claro, se você achou o trabalho interessante, compartilhe com os amigos. Para quê? Para o trabalho ganhar visibilidade. Lembrando que o objetivo aqui é informativo e educacional, não se trata de recomendação de compra ou venda. Eu não tenho pretensão neste momento aqui, neste vídeo e nos vídeos que eu tenho feito até agora, apresentar ponto de compra, de venda, fazer previsão, o que vai acontecer com o mercado. A ideia não é essa. A ideia é gerar informação, tratar dados, passar para você, compartilhar com você e a decisão é sua. Não terceirize a tomada de decisão. Quem juntou dinheiro até agora para poder aplicar, investir em ações? Foi você, não foi? Não fui eu. Então, tome conta, tenha o controle dos seus investimentos. Não acredite em mágica. E eu faço esses vídeos, claro, primeiro porque eu gosto de fazer, né? As pessoas que vêm acompanhando aqui o canal sabem disso. E segundo, para encorajar você a desenvolver uma análise crítica mínima e não ficar naquela do não, tá bom, aceito tudo. Como diz no canal Futura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Vamos aqui logo falar do Ibovespa nesta segunda-feira, mas eu já dei uma passada em alguns gráficos aí. A gente vai falar sobre fluxo estrangeiro hoje, fluxo institucional e fluxo individual, para você estar por dentro disso. Tem muito blá, muita gente falando no mercado e eu trato os dados. Mostro os dados para você, outras informações. Não, mas o estrangeiro está comprando muito agora. Um amigo comentando comigo sobre isso hoje. Aí eu falei, poxa, mas espera aí, será que não é cedo para a gente afirmar que porque o estrangeiro está entrando, a Bolsa vai subir, vai passar de 120 mil? Ela pode passar, não estou dizendo que não vá. Mas eu estou falando o seguinte, essa informação é suficiente, porque senão a gente, vamos acompanhar só isso e seguir. É só isso para fazer, não tem mais nada para fazer. E é isso que eu vou mostrar para você, e aí você vai tirar suas conclusões. Eu peço, mais uma vez, comente, fique à vontade para dizer qual é a conclusão que você chega, se você chegou a alguma conclusão, se você não chegou a conclusão nenhuma, se você concorda que às vezes é necessário a gente ter mais um tempo aí, aguardar mais um pouco para concluir algo sobre isso. Mas Rodrigo, mas aí a Bolsa já disparou. Calma, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Falando do Ibovespa, o Ibovespa hoje fechou com uma queda de 1%, 1,05%. Mas na parte da manhã comentei sobre essa alta aqui no mês de novembro, 12,95. Do lado esquerdo, eu comparo aqui para você o índice de small cap, que hoje fechou com uma queda de 0,21. Um desempenho, lógico, melhor, claro aí, né, óbvio, melhor do que do Ibovespa, que fechou com queda de 1%. Vamos passar rápido aqui pelo Ibovespa. Você sabe que essas informações, esse documento, essa visão que eu estou mostrando aqui para você, está disponível no meu canal no Telegram. Está aqui, t.me/averatrade. Você vai lá, se inscreve no canal, baixa esse documento que eu publico diariamente, né, lá no canal, e outras informações e outros estudos que eu realizo para mim. Não é eu realizo para mim. Primeiro eu realizo para o Rodrigo utilizar. E aí compartilho com você. Tá? Então vamos seguir aqui a gente falando do Ibovespa. Hoje um volume fraco comparado com os dias anteriores. Um volume de 23 bilhões. Pô, Rodrigo, 23 bilhões fraco? Aí vamos olhar logo o volume. Vê que o volume na terça-feira foi de 26 bilhões. Na segunda-feira de 29 bilhões de reais. Exceto aqui no dia 3, na sexta-feira passada, 22 bilhões. Os outros pregões, volume aí acima de 24 bilhões. Agora, um volume hoje, claro, a gente olhando pela média, o volume médio de 21 períodos aqui, está dentro da média, né? Um volume de 23,54 bilhões de reais. O Ibovespa ele abriu a 107.246 pontos, chegou a registrar uma máxima em 107.467 pontos, quando registrava alta de 0,20%, mas depois recuou, fechando a 106.043 pontos, registrando queda de 1,12%. No dia ele fecha com uma queda de 1,05%. Ontem eu coloquei lá no meu Telegram, no canal no Telegram, comentando, o Ibovespa
veio, né? O que é o passado do Ibovespa recente? 6 pregões consecutivos de alta, depois 2 pregões consecutivos de queda, você ainda vê uma barrinha desses 2 pregões de queda aqui, um candle aqui, e nos últimos pregões aí, 3 pregões de alta. E aí eu fui consultar o passado, isso daqui é normal, 3 pregões de alta, teria 4 pregões de alta? Eu não vi isso no passado. Ah, Rodrigo, isso é estatística, não adianta de nada. Bem, hoje caiu e brinquei sobre isso, claro, fiz uma brincadeira falando, será que vale? É uma orientação. Tá errado? Depende. Se eu hoje entrei vendido e ganhei dinheiro, eu estou errado com essa estratégia? Não. Eu uso essa estratégia sempre? Não. Porque se você analisar a variação do Ibovespa, né, toda hora que sobe 6 dias consecutivos, 5 dias consecutivos, então tudo depende, tem que analisar os dados. Vamos lá. Não estou vendendo essa estratégia, a ideia não é essa. Então a gente vendo o Ibovespa que a gente percebe aí nos últimos pregões aí alta, né? No dia 13 de novembro, na segunda-feira, na sexta-feira uma alta de 2,16, na segunda-feira uma alta de 1,63, na terça-feira uma alta de 0,77, o Ibovespa fechando acima dos 107 mil pontos, e hoje uma queda de 1%, mas ainda fechando acima de 106 mil pontos. Vamos olhar aqui rapidamente o gráfico do Ibovespa para a gente falar aqui do fluxo estrangeiro, dos individual, institucional. Esse gráfico aqui do Ibovespa diário, eu abri aqui de propósito para você não criar o vício de olhar o gráfico sempre assim. Opa, beleza, subiu bem aqui, agora está numa acumulação, então vai subir. Sempre importante, dê um zoom, levante, né? Tenha uma visão melhor da região. Eleve a altitude do seu helicóptero para você poder ter uma visão melhor do que está acontecendo ali na região, né? De alguns detalhes. E depois você vai descendo para ver ali sim ter uma visão micro ali de outros detalhes ali. Então vamos lá, aqui é o gráfico desde 2016, Ibovespa aí com alta. Vou pegar aqui o início de 2016 até aqui, ó, final de novembro, final de fevereiro, uma alta de 182% do Ibovespa. De fevereiro aí, de final de janeiro até final de fevereiro de 2020, 182% do Ibovespa. Aí veio a crise da Covid, só atualizando aqui para você, que está chegando, está acompanhando agora o mercado, né? Por isso que eu estou fazendo esse comentário aí sobre o passado ali. E aí a gente comentou nos pregões anteriores, o Ibovespa se recupera aqui desse processo de queda forte durante a crise da Covid, chegando aos 105.800 pontos, e recentemente ele rompe esses 105.800 pontos, atingindo aos 106.120 pontos, né? 119 pontos nesta quarta-feira, o fechamento dele nesta quarta-feira. Continuo, para quem está acompanhando os vídeos aqui, o S&P 500 ainda trabalhando ali sem romper, sem fazer um novo topo, mas não vou comentar aqui sobre o S&P 500 para o vídeo não ficar muito longo, apresentar gráfico do S&P. Na parte da manhã eu publiquei um vídeo e mostrei o gráfico do S&P 500. Vamos lá, e nos vídeos anteriores também, você consultando os vídeos anteriores, você vai ver esse gráfico. Destaque hoje do dia, a gente vê a Cogni 3 aqui, a Cogna com uma alta de 5%, a Edux, setor educacional, ó, com alta de 5,32%, a Azul, mais uma vez, uma alta de 4,41%, BIF, Minerva, com alta de 3,57% e a Gol com alta de 3%. Então, o setor de bens industriais, que está enquadrado aqui a Azul e a Gol, aparecendo aí destaque hoje do dia, e o setor educacional. Destaque negativo do dia, lojas Renner, Ambev, Cirela, Multiplan e Iguatemi. Então, setor de exploração de imóveis não indo muito bem nesta quarta-feira. Vamos ver aqui o cenário aqui para a gente ter uma visão aqui dos setores no dia e na semana. Você vê aqui hoje no dia os setores que se destacaram foi o setor de comunicações, mas tem um detalhe, aqui eu mostrei para você os destaques do dia, considerando apenas as ações, as 77 ações que fazem parte do Ibovespa. Aqui eu estou considerando o universo de 153 ações que fazem parte do índice de Small Cap, ou do Ibovespa, ou do IBRX 100. Então, neste universo, considerando as ações todas com o mesmo peso,
Hoje o destaque do dia aí foi o setor de comunicações e o setor de tecnologia da informação e consumo não cíclico. E o destaque negativo do dia, esses foram setores com desempenho, né, positivo, mas o destaque negativo, o setor de exploração de imóveis, a gente deu até o exemplo aí, apareceram duas ações aí que fazem parte do Ibovespa, Multiplan e Iguatemi aí como destaque negativo. Construção civil também aparece aqui, setor de saúde, e aqui está o Ibovespa. Ok, pessoal? E aí todas essas informações, não só essas, mas esses mapas aqui, que a gente pode ver aqui agora, ó, de um universo de 153 ações, quais foram os destaques hoje? Está aqui, ó. Inclusive, não só do Ibovespa, né? Está aqui, Cogni 3, Iduc, Tupi, aí aparece Tupi, que não faz parte do Ibovespa, mas faz parte do índice de Small Cap, e Smiles está aqui, ó, os destaques positivos aí do dia, com alta aí de 5% para Cogni, Duque, Azul e a Tupi com alta de 4% e Smiles com alta de 3%. Quando tiver destacado aqui o volume, é porque o volume do dia foi superior ao volume médio de 21 períodos. Você também observa que desse universo de 153 ações hoje, a gente teve aí mais de 70% das ações trabalhando em baixa, né? Fechando em baixa. Então essa foi a situação, mas esse mapa e outros mapas que eu apresento aqui nesse documento, não vou entrar em detalhes aqui em todos eles, estão disponíveis no meu canal no Telegram, link na descrição desse vídeo. E também está aqui, ó, t.me/averatrading. Você entra lá. Vamos falar agora do fluxo estrangeiro para a gente terminar esse vídeo. O fluxo dos participantes. Primeiro, quero mostrar para você esse gráfico aqui. É uma base de dados, é uma informação que eu tenho desde 2016, fonte B3. Tá? Eu peguei aqui desde 2016 do processo de alta do Ibovespa, por isso que eu mostrei aquele gráfico do Ibovespa desde 2016. A gente acabou de ver. Tá? Então, isso aqui é o fluxo do investidor estrangeiro na B3. Essa linha amarela aqui representa o fluxo do investidor estrangeiro na B3. Então, a partir aqui de fevereiro de 2016, o que a gente vê? A gente vê uma alta do Ibovespa, estou caminhando aqui com a linha azul para você poder observar, e um fluxo positivo por parte do investidor estrangeiro, ele comprando, ó, subindo o fluxo. Aqui está o eixo zero aqui do fluxo acumulado, tá? Esse valor aqui em bilhões de reais. Então, nesse momento aqui, 2 anos depois, o estrangeiro registrava em relação a fevereiro de 2016 um fluxo positivo de 37 bilhões. E nesse período, a bolsa, né, o Ibovespa, ele registrou uma alta de 127%, saindo aqui dos 38 mil para os 87 mil pontos. A partir daqui, o que a gente viu ali, a partir de fevereiro de 2018, uma redução da posição do estrangeiro. O estrangeiro começa a vender, só que você vê, ele continua com um fluxo ainda positivo, né? Mas começa a atuar na venda, saindo dinheiro da bolsa, mas ainda está acima do eixo aqui zero, né? Do fluxo acumulado em bilhões. E ele vai vendendo e a bolsa vai subindo, vai subindo, vai subindo, até atingir os 119 mil. Então, ainda nesse processo aqui de alta do Ibovespa, que foi um processo que teve uma alta aí em torno de 36%, o estrangeiro ele começou já a vender. Ele comprou aqui embaixo e começou a vender nesse processo aqui, a partir desse trecho aqui, ó. Concorda? Olha a inclinação aqui, ó, para baixo aqui, saindo dinheiro, saindo fluxo, né, retirada por parte do investidor estrangeiro. Essa linha aqui, lembrando, é a evolução do Ibovespa ao longo aqui do tempo. Então a gente vê aqui depois ocorre a crise da Covid. Você vê que antes da crise da Covid, olha só que interessante, né? A gente já sabia, a gente começou 2020 sabendo da Covid. Não estava uma situação crítica aqui no Brasil e até um momento ali nos Estados Unidos, mas a Covid já existia. Então vamos dizer assim, já tinha a história da Covid na China. E olha o fluxo dele. Ele saiu aqui de um fluxo aqui, vamos imaginar aqui, ó. Vou parar aqui mais ou menos aqui nesse trecho aqui. Ele estava com um fluxo aqui negativo de 10 bilhões e chegou a um fluxo antes da crise da Covid, antes da forte queda, negativo de 50 bilhões. Isso trabalhando com fluxo acumulado. E aí inicia aqui, ó, o Ibovespa continua caindo aqui.
ele vai para um fluxo negativo de 90 bilhões. Isso é o fluxo acumulado, alerta, pessoal, desde 2016, tá? Desde 2016. Meu ponto de partida é fevereiro de 2016. E aí você repara, a bolsa começa a subir, olha, acompanha aqui essa linha branca aqui, tá? Ela começa a subir, o Ibovespa começa a subir e o investidor estrangeiro está fazendo o quê? Continua vendendo, continua tirando dinheiro da bolsa brasileira. Ele continua tirando dinheiro da bolsa, até que ele atinja aqui o fundo desse fluxo, dessa linha aqui do fluxo acumulado, quando atinge um fluxo negativo, né, de 110 bilhões de reais. 110 bilhões de reais. E o que aconteceu a partir daqui, ó, desses 110, dos 110, a partir desse ponto aqui, depois a gente vai identificar esse ponto lá no gráfico, mas você já sabe, são os 93.500 pontos, ele começa a entrar com fluxo positivo, né? Ele começa a ter um fluxo positivo, a linha sobe. Mas quando você olha esse fluxo centrado, o que eu estou querendo mostrar, a conclusão vai ser sua, a gente tem que comparar com o que foi retirado, né? Para a gente chegar a alguma, será que a gente chega a alguma conclusão? Eu tenho dificuldade, mas tudo bem. De repente, se você vê alguma coisa aqui interessante, né? Vamos dizer assim, bem, é claro que a velocidade com que entra esse fluxo aqui chama a atenção, sem dúvida nenhuma, chama a atenção. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Essa foi a situação aqui do fluxo do investidor estrangeiro. Para matar esse assunto, para você saber como é que o investidor estrangeiro, quando é que ele entrou? Porque agora começa a pipocar notícia falando, o estrangeiro está voltando, 17 bilhões no mês de novembro, pô, excelente, é grande oportunidade e tal. Mas você, pô, qual é a referência que você tem? Se é muito, é pouco, e aqui é o objetivo, estou tratando os dados e compartilhando aí com você. Faço esse trabalho para mim, você vê que eu não comecei a fazer esse trabalho ontem, né? Então, estou compartilhando aqui com você. Vamos ver aqui, alguém pode perguntar, Rodrigo, mas isso é uma visão do Ibovespa? Seria interessante, em real, né? Seria interessante ter o Ibovespa dolarizado. Tudo bem. Estou mostrando aqui para você agora o gráfico do Ibovespa dolarizado, essa linha vermelha aqui, e um movimento que você pode, vamos dizer assim, fazer essa análise, parar o vídeo aí com calma e perceber o que aconteceu aqui. A gente pega esse ponto aqui de recuperação dele aqui também. Você vê que aqui, olhando por aqui, o Ibovespa dolarizado, ele tem um ponto. Quem acompanha o vídeo aqui, eu mostro o gráfico do Ibovespa dolarizado, né? Ele tem esse ponto aqui de briga aqui. Essa faixa, não só esse ponto, a gente pode até trabalhar com uma faixa de briga, que é justamente onde ele está aqui, olhando para o passado, onde a gente tem topos e fundos aqui, ó, fundos, ponto de resistência, de suporte, topo, fundo, né, um ponto danado de briga, essa faixa que ele está trabalhando aqui, que eu marquei com esse retângulo amarelo. Então, essa é a situação aí. E vamos seguir aqui ainda falando de fluxo, né, gerando informação para você, sempre lembrando que essas informações, esses dados, são disponíveis pela B3, né, pela nossa bolsa aqui, Bolsa Brasileira. Então vamos lá, seguindo aqui eu mostro o fluxo mês a mês, onde reforça, né, que esse fluxo que a gente está vendo agora no mês de novembro, ainda não acabou, esse fluxo aqui é até o dia 13 de novembro, tá? É até o dia 13 de novembro, um fluxo aí de 17 bilhões em novembro, realmente olhando até 2016, eu garanto para você, se a gente olhar até antes disso, é um fluxo atípico, isso não aconteceu. Mas eu também te pergunto, quando que o Brasil teve uma taxa de juros de 2% ao ano? Também é um ponto. A gente está vivendo uma outra situação, um outro mercado, né? E também vou mostrar para você aqui agora o volume médio diário do Ibovespa por ano. Vou mostrar para você aqui. Tá aqui, ó, o gráfico, esse gráfico apresenta o volume médio diário do Ibovespa em bilhões. Você repara que em 2016 o fluxo médio diário do Ibovespa era de 5 bilhões, 6 bilhões, vamos dizer assim. 2017 também. Em 2018 o fluxo, aqui é o o volume médio diário, né? Aí está considerando tudo, estrangeiro, investidor individual, pessoa jurídica, tudo. E um volume diário. 5,7 em 2016, 6,3 em 2017, em 2018 vai para 9,3, em 2019 12,3 e agora em 2020 um fluxo médio diário de 20 bilhões de reais. A nossa bolsa,
o Ibovespa. A gente está falando aqui do Ibovespa, esse volume médio que eu estou apresentando para você é do Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira. Hoje o volume médio diário do Ibovespa, que é uma carteira, que tem uma composição de 77, é formado por 70, uma carteira composta por 77 ações, ele tem um volume médio diário de 20 bilhões, negocia por dia, em média, 20 bilhões de reais. Olha o salto que a gente deu, que a Bolsa deu, muito bom, né? Outros participantes vindo para a Bolsa, muito motivado por causa da redução da Selic. Então a gente está vivendo um cenário diferente. É até difícil você tirar algumas conclusões falando, agora eu estou vendo esse fluxo assim, 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 então a Bolsa vai subir. Difícil. Eu também compartilho da seguinte ideia, é difícil, a gente não vai ver uma informação que vai dar todas as respostas para a gente, vai dizer, a Bolsa vai para esse caminho. Eu vejo assim, o mercado de ações como um quebra-cabeça, que você, com diversas peças, centenas de peças, a gente não vai conseguir ter todas as peças ou às vezes entender aonde que encaixa cada uma determinada peça. Mas o importante é você ter uma visão, né? Conseguir enxergar enxergar uma figura que te ajude a identificar, opa, esse daqui é o cenário, essa é a figura, deve ser uma praia, você não confundir uma praia com um shopping, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, aqui eu mostrei para você o volume médio diário para reforçar essa mudança que o mercado está vivendo. Falei de duas coisas, é claro que a gente vê um volume atípico aqui no mês de novembro por parte do investidor estrangeiro. É atípico, se consultar períodos anteriores, vai ver que é atípico, mas também a gente vê um volume atípico, o volume médio diário do Ibovespa atípico também. Se a gente fizer esse trabalho aqui para N ações, a gente vai perceber a mesma coisa, principais ações, né, as blue chips, Petrobras, Vale, Itaú, também deve perceber o mesmo movimento, um aumento de volume forte aí nas ações. Vamos seguir aqui para terminar esse vídeo, mostrando para você aqui o fluxo por participantes. Eu tenho aqui, ó, essa linha aqui mostra para mim o fluxo, o comportamento, o fluxo acumulado, aqui agora só em 2020 do investidor individual. Aqui eu tenho a evolução do Ibovespa, essa linha cinza clara aqui representa o fluxo do investidor institucional e essa linha aqui, o fluxo acumulado do investidor estrangeiro, justamente aí que a gente acabou de ver, né, essa recuperação, essa alta forte aqui, nessa pernada aqui, nessa alta que teve aqui dos 93.500 até recentemente aí os 105 mil. Isso aqui porque eu estou falando de 13 de novembro, né? Eu não estou considerando o fluxo do estrangeiro ainda nessa semana. Eu tenho os dados da B3 até o dia 13 de novembro de 2020 agora, né? Então essa é a situação. E mostro para você também aqui agora, tirando para melhorar uma questão de escala aí, eu vou tirar o fluxo do investidor estrangeiro, tá? Vou tirar desse gráfico aqui em 2020 e vou mostrar para você só o fluxo do investidor individual e o fluxo do investidor institucional. Você vê que durante esse processo aqui de recuperação, na alta, antes da crise da Covid, está aqui, ó, antes da crise da Covid em 2020, marquei aqui em amarelo, o individual comprava e o institucional também comprava, né? Estava comprando. Aí o mercado sofreu a queda, entra aqui, aí tem um impacto aí da Covid. O que a gente viu? Vou marcar aqui, ó, em vermelho, retângulo vermelho. O que a gente vê? A queda do Ibovespa e o institucional continua comprando aqui, mais tímido, mas comprando. E o investidor individual comprando bem, né? Comprando, olha a inclinação aqui, ó, entrando com capital. Já comentei isso em outros vídeos. E aí, o que acontece nesse processo aqui de alta do Ibovespa até esse ponto, quando ele atingiu os 105.800 pontos? Acontece o que? Eu vou colocar aqui em verde essa alta aqui, ó, um retângulo verde aqui, ó. Vamos lá. O que acontece aqui? A gente já começa a ver o investidor individual continua comprando, mas o institucional passa a vender. Tá aqui, ó. Ele passa a vender, vou botar setinha aqui, ele passa a vender, o institucional vendendo, né? Aqui o Ibovespa recua quando ele vem aos 93.500 pela primeira vez, o individual continua comprando, só que o institucional continua vendendo. O estrangeiro já estava vendendo. E o que a gente está vendo aqui agora, o que é? A gente vê nesse período aqui, tá? Nesse período aqui, onde o Ibovespa tem uma recuperação, ele testa os 93.500 de novo. A gente vê, não tem aqui, mas a gente já viu uma entrada por parte do investidor estrangeiro, só que o individual está vendendo
e o institucional vendendo também. Essa informação que eu estou passando para você. O que vai acontecer? Não é o objetivo desse vídeo. Pessoal, sempre lembrando, o objetivo aqui é educacional, informativo e educacional. Não se trata de recomendação de compra e venda. Estou apresentando dados para você que eu tratei para mim, e aí você vai, com essa informação, vai gerar curiosidade, pode ter perguntas, vai correr atrás das respostas. Esse é o objetivo aqui, e é isso que eu queria passar para você ter uma visão, né? E principalmente ressaltar, eu acho que a gente está vivendo um momento, vamos dizer assim, quando a gente fala de bolsa, novos participantes, as pessoas entrando na bolsa motivada com a redução da Selic, um dólar alto, né? A gente está vendo um dólar ainda acima de R$ 5, também esse volume na bolsa, e é isso que eu estou querendo despertar, né? Compartilhar com você. Eu tenho dúvidas sobre isso, né? O que está acontecendo? Tenho dúvida se é um movimento positivo, se é um movimento negativo. Eu até brinco e já falei isso em outros vídeos. Eu frito peixe de olho no gato, tomando muito cuidado porque a pandemia está aí, né? E existe o comentário sobre a possibilidade de uma segunda onda. Já está ocorrendo, né? Já dizem que já está até ocorrendo essa segunda onda na Europa, nos Estados Unidos e aqui também já começou. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, é o cuidado que eu tenho, e eu estou só fazendo esse vídeo aqui, compartilhando aí com vocês. Pessoal, é isso aí que eu queria falar com vocês hoje. Falei bastante aí, quis mostrar esses dados aí. Compartilhe com os amigos, quem tocar nesse assunto. Eu acho que é uma informação que pode ajudar. Está aí os dados, sempre lembrando, fonte B3, e a decisão é sua. Não terceirize a tomada de decisão. Muito obrigado, bom descanso e até a próxima.